Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que é feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Em fervente oração, vê o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, tocou-me, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Alguém pode aplaudir aí? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas
a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Olá, boa noite para você que se conecta conosco em mais um culto online. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça sobre todos nós. Nessa noite nós vamos dar continuidade ao tema que temos trabalhado ao longo desse mês de maio, que é a família. Refletir sobre família é fundamental. Infelizmente, temos presenciado o número de famílias cada vez maior em que passam por sérios problemas, famílias desestruturadas, lares infelizes. Por isso é que se faz tão importante refletirmos sobre a família. A família é o berço de tudo, é a partir dela que vamos desenvolvendo enquanto seres humanos e estaremos lá na frente prontos, ou pelo menos deveríamos estar prontos, para trilhar a nossa própria caminhada. Pensar em família perfeita é uma ilusão. Não existe família perfeita. Quando a gente percebe esse aumento acentuado de lares desestruturados, nós podemos imaginar que existem famílias perfeitas. E não existem famílias perfeitas. Aonde existem seres humanos, ali vai existir problemas, ali vai existir dificuldades que devem ser superadas. Porém, mesmo sabendo que não existe família perfeita, é possível construir um lar feliz e estruturado. E aí vem aquela grande pergunta, mas como? Como que eu posso construir um lar feliz e estruturado? Ao longo desse mês de maio, nós temos trazido reflexões na palavra de Deus que nos trazem conselhos, orientações, para que possamos construir um lar feliz e estruturado. E hoje eu quero te convidar a lermos Provérbios, capítulo 9, apenas o versículo 1, que é mais uma dessas passagens que nos dá a orientação de como podemos construir um lar feliz e estruturado. Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim Provérbios 9, versículo 1. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Interessante é que existem várias passagens na palavra de Deus que assemelha a construção de uma casa física à construção de uma família. E de fato há semelhanças. Inclusive o pastor Mateus, numa reflexão anterior, ele trabalhou sobre isso. Família é um processo de construção, é uma construção que vai acontecendo devagar. E na reflexão dele, ele falou o Salmo de número 127, que diz: se o Senhor não for o construtor da casa,
em vão, inútil será os que trabalham nela. E naquela reflexão, o pastor Mateus trabalhou essa importância que é compreendermos que o Senhor tem que ser o construtor da nossa família. E aqui no capítulo 9 de Provérbios, no versículo 1, mais uma vez nós vemos uma passagem que assemelha a construção de uma casa física à construção de uma família. Mas aqui dentro de um viés muito interessante, porque diz: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Aqui o autor, inspirado por Deus, ele mostra que somente com sabedoria é que podemos construir a nossa família. Somente com sabedoria podemos erguer as 7 colunas dessa casa, dessa família. E a palavra 7 aqui, o número 7 aqui, é importante a gente fazer aqui uma explicação, trazer aqui uma explicação, porque o 7 na Bíblia Sagrada é um símbolo da perfeição. Então não podemos entender esse 7 aqui de uma maneira literal. Aqui está sendo usada uma figura de linguagem. Aqui está dizendo que somente com sabedoria podemos erguer a nossa família com colunas perfeitas. O 7 aqui é nesse sentido, traz esse simbolismo. Colunas perfeitas, ou seja, sem defeitos, resistentes. Ou seja, independente das circunstâncias que acontecer ao redor dessa família, ela vai estar sustentada, ela vai estar de pé. E aí a gente pode pensar, mas como então conseguir essa sabedoria que vai me propiciar construir a minha família, erguê-la sobre colunas, sobre pilares resistentes, fortes, sem defeito? Se a gente continua a leitura de Provérbios 9, lá no versículo 10, na primeira parte diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Se nós construímos uma relação com Deus permeada pelo medo, essa relação está fadada ao fracasso. Temer ao Senhor, o temor do Senhor, que a palavra aqui no versículo 10 de Provérbios 9 quer nos ensinar, é: se você constrói uma relação de amor com Deus, uma relação de amor respeitosa com Deus, esse será o princípio para que você adquira sabedoria. Porque a partir do momento que eu tenho uma relação de amor com Deus e um amor respeitoso, tudo que eu for realizar na minha vida, as decisões que eu tiver que tomar, os sentimentos que venham estar no meu coração, que eu quero trabalhar de uma maneira melhor, tudo eu vou falar com Deus, tudo eu vou colocar diante de Deus e vou estar atenta ao que a palavra de Deus dele me orienta. Então, se eu quero iniciar um caminho de sabedoria, eu tenho que entender que é a partir de uma relação travada com Deus de amor e respeito, eu vou começar a entender, a trilhar esse caminho da sabedoria. E além dessa relação de amor respeitosa para com Deus, a gente também ter em mente que se pedirmos a Ele, Ele nos dará. Vamos começar a trilhar esse caminho da sabedoria, mas se pedirmos a Ele, Ele nos dará. É o que Tiago, lá no capítulo 1, a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 5, nos diz: se alguém dentre vós sente que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade. Então você quer começar a trilhar essa sabedoria que vai te ensinar a construir uma família, que vai te orientar a erguer pilares, colunas resistentes, perfeitas, que vão sustentar a sua família? Nutra com Deus um temor, que é um amor respeitoso para com Ele. E peça a Ele, porque Ele vai te dar de maneira liberal. Nosso Deus, como já diz o pastor Mateus na última reflexão, Ele é um Deus doador. Ele dá de boa vontade, como diz lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5.
Então, voltando aqui agora a Provérbios, capítulo 9, versículo 1, o autor, dentro desse contexto aqui que nós trouxemos, ele diz: somente a sabedoria, somente com a sabedoria que vem de Deus é que conseguimos construir a nossa família, é que conseguimos erguer colunas perfeitas. Lembrando que 7 aqui é símbolo da perfeição, quer dizer isso. Colunas perfeitas, ou seja, sem defeitos, resistentes a qualquer situação e que vão dar sustentação para a nossa família. E aqui eu queria que nós pensássemos hoje acerca dessas colunas, desses pilares que sustentam a nossa família. Se buscarmos ter essa relação de amor com Deus e pedirmos a Ele nos dará essa sabedoria. E a sabedoria vindo dele vai nos ensinar a erguer pilares, colunas que vão fazer a nossa família permanecer de pé, que vai sustentar a nossa família. E eu queria que pensássemos hoje sobre esses pilares, os pilares da vida em família. Existem vários. Eu não posso aqui ser insana, dizer que são X número, não. Eu só quero hoje aqui, nesse tempo que nós temos, pensar com você acerca de 4 pilares, 4 colunas, que com a sabedoria de Deus nós iremos erguer na nossa casa. E serão pilares firmes, resistentes, perfeitos, que vão dar sustentação à nossa casa. O primeiro pilar é o interesse mútuo. Nós temos visto aí, no geral, um mundo bastante individualista. As pessoas estão preocupadas, muitas delas, não vou dizer todas, com seu próprio bem-estar. Conquistar bens, conquistar posições. E, infelizmente, nós temos visto que existem famílias que têm vivido, que têm trazido, o que está acontecendo no mundo aqui fora, isso para a sua convivência familiar. Nós precisamos, para viver em família, o primeiro pilar que eu quero aqui acentuar, destacar, é esse pilar do interesse mútuo, ou seja, eu tenho que deixar de focar apenas no meu próprio bem-estar e eu passar a me interessar pelo bem-estar do meu outro familiar. Filhos se preocuparem com o bem-estar dos pais, os pais se preocuparem com o bem-estar dos filhos, os netos se preocuparem com o bem-estar dos avós, marido e mulher, ambos se preocuparem com o bem-estar um do outro. Isso é fundamental. Aí você pode virar para mim e dizer: mas Luciana, isso é óbvio. Isso é, como diz um ditado aí, chover no molhado. Infelizmente não é tão óbvio assim. Nós encontramos famílias hoje que vivem à risca aquele ditado: cada um por si, Deus por todos. Um não sabe mais quais são as necessidades do outro. Um não sabe mais o que o outro está sentindo, pensando, desejando. Só vive ali para acordar junto e dormir junto. Fora disso, não há esse interesse mútuo de saber o que está acontecendo com o outro, se o outro está precisando de alguma coisa, quais são as necessidades, o que eu posso fazer para ajudar o meu familiar a estar vivendo um momento bom. Infelizmente isso tem acontecido muito. E aí nós nos esquecemos que somente a partir de uma família cujo o pilar é o interesse mútuo, ou seja, há uma preocupação de ambos em proporcionar o bem-estar ao outro, somente assim vamos conseguir construir famílias sólidas, famílias firmes para qualquer tipo de situação que venha acontecer lá na frente. E aí eu me lembro de uma reportagem que eu assisti já há alguns anos, eu ainda era adolescente, e engraçado, eu era adolescente, até hoje não me esqueci. A reportagem era falando sobre pessoas que lutaram para conseguir aquilo que gostariam, venceram em família.
E aí o rapaz ele estava falando sobre o grande sonho dele que ele tinha na época, que era comprar um carro X. E ele e a esposa, trabalhando juntos, conseguiram juntar e finalmente ele conseguiu um valor que era para aquele carro da marca X que ele tanto sonhava. Só que nesse mesmo momento a esposa dele precisava fazer um curso. Ela já estava há muito tempo querendo fazer um curso, queria auxiliá-la para o crescimento profissional dela e pessoal também. E naquele momento ele poderia comprar o carro X que ele tanto queria. Mas ele pensou, não, eu vou comprar o Y, que é um carro um pouco inferior, e o dinheiro que eu iria gastar todo, ele vai sobrar e eu vou conseguir ajudar minha esposa a ela fazer esse curso que ela tanto quer. Eu nunca me esqueci disso. É uma família que há esse interesse mútuo. Um se preocupa com o bem-estar do outro. E quando nós construímos uma família assim, é fácil a gente abrir mão de uma coisa que no primeiro momento para nós é tão caro, tão difícil abrir mão, mas quando a gente abre a mão em prol do bem-estar do outro e a gente vê o resultado que aquilo deu na vida da pessoa que a gente ama, a gente vê, nossa, não era tão difícil não. Não era tão caro eu abrir mão não, valeu a pena. Que foi o que esse homem da reportagem fez com a sua esposa. Com certeza ele não adquiriu o carro dos sonhos, mas com certeza ele se realizou, ele ficou feliz em proporcionar um bem-estar para a esposa dele. Quando se constrói esse pilar através da sabedoria vinda de Deus dentro da nossa casa, que é esse interesse mútuo um pelo outro, a gente percebe que a gente ganha muito mais do que a gente pode imaginar. E aí eu me lembro da família de Moisés, é um exemplo de uma família que teve esse interesse mútuo. Moisés, todos nós conhecemos a história dele, ele só sobreviveu porque a mãe dele se empenhou em preservar a vida dele. Ela se interessou pelo bem-estar do filho e se empenhou para que ele pudesse sobreviver. E lá na frente, um pouquinho mais à frente, a gente vê Miriam, a sua irmã, que foi determinante para que Moisés fosse tirado das águas. Moisés, o menino Moisés, o bebê Moisés, né? A história nos conta, ele foi colocado um bercinho, vamos dizer assim, foi colocado no rio e ficou à deriva, e Miriam foi determinante para que ele pudesse ser tirado das águas. Já adulto, após o chamado de Deus, Moisés teve a ajuda do irmão, Arão. Arão foi peça fundamental na vida de Moisés para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus a ele colocou, né, o chamado. O Arão foi fundamental para que Moisés pudesse cumprir esse chamado de Deus na vida dele. Então, todos ali se empenharam pelo bem-estar de Moisés. Eu penso que Arão poderia, já adulto, pensar, Deus chamou meu irmão, eu não tenho nada a ver com isso. Mas não, Arão foi lá. Ele sentiu que o irmão precisava, ele queria ver o bem-estar do irmão também, e ele foi lá ajudar. E é assim que tem que ser a nossa família. Todos, mutuamente, têm que estar preocupados com o bem-estar do outro e fazer o que for possível para ajudar o outro a alcançar esse bem-estar. Pequenos gestos fazem toda a diferença. Que nós possamos pensar nisso e estar atento às necessidades uns dos outros. Que não fiquemos apenas focados no nosso próprio bem-estar, mas que possamos estar atentos ao bem-estar dos nossos familiares que estão ao nosso redor. Se construirmos esse pilar com a sabedoria vinda de Deus, a nossa vida familiar vai ser uma vida resistente, forte e que dará muitos frutos para a glória de Deus. O segundo pilar que eu acho importante aqui nós também mencionarmos é o respeito mútuo. Olha, eu não sei vocês, mas a palavra respeito nunca foi tão importante ser discutida nos círculos sociais. Respeitar significa compreender que somos diferentes uns dos outros, mas que essas diferenças elas não podem ser motivos de separações. Essas diferenças elas têm que ser motivos para justamente nos aproximarmos mais e aprendermos com essas diferenças. São nas diferenças que existem as mais profundas riquezas.
mas a gente precisa estar apto, a gente tem que estar aberto para ter essa troca e adquirir essas riquezas que às vezes de início a gente não consegue perceber. É interessante que quando um casal de namorados começa a namorar, já começa a identificar depois de um tempo as diferenças, né, um do outro. E isso não atrapalha o relacionamento. Às vezes um ou outro até ouve alguém falar, poxa, mas ele é tão diferente de você, ela é tão diferente de você, e a pessoa responde, poxa, eu sei, mas nos damos tão bem apesar de tudo, essa diferença dela não me atrapalha, essa diferença que ele tem de mim não me atrapalha. E lá na frente, quando esse casal, né, consegue consolidar a sua relação, se casa, lá na frente, aquilo que até então não era motivo de discussão, de até separação, passa a ser. A gente vê, né, quando algum casal está com alguma dificuldade, chega até a gente, e a gente também já passou por isso, né? Nós que somos casados, poxa, mas deixa eu te falar, ele é muito diferente de mim, não dá, não estou suportando. As diferenças não existem para nos separar, as diferenças existem para nos unir. E precisamos respeitar as diferenças. Ninguém vai ser igual a nós, somos seres individuais e únicos. Nós temos liberdade de ir e vir, como também temos a liberdade de nos expressarmos, de dizer o que pensamos, de ser o que somos. A própria Constituição Federal nos garante esse direito e a palavra de Deus mostra isso. Nós servimos a um Deus, nos relacionamos com Deus que nos respeita. E respeitar significa não apenas compreender que somos diferentes, mas aceitar a decisão, as escolhas do outro, mesmo que a gente saiba que aquela decisão é uma decisão que vai levar a pessoa para um caminho difícil. E aí eu me lembro de uma outra família na Bíblia, que é a família do filho pródigo. Quem não conhece a parábola do filho pródigo? Esse filho mais novo que chega ao pai e pede para que o pai antecipadamente divida a herança, para que ele possa pegar a parte dele e seguir a vida dele. É importante deixar claro aqui que essa atitude do filho pródigo, na cultura do mundo antigo, era uma ofensa gravíssima. Ele poderia inclusive ser até apedrejado. Mas o patriarca dessa família nos deixa um ensinamento. Mesmo com o coração doendo, mesmo decepcionado com a atitude do filho, ele respeita a decisão do filho. Ele divide a herança, entrega ao filho e permite que o filho vá embora. Mais à frente, né, na parábola, quem já leu, sabe que ele se arrepende, ele volta para casa e o pai o recebe. Esse patriarca da família tem muito a nos ensinar. Ele tipifica o nosso Deus, que respeita as nossas decisões, por mais que ele se entristeça, mas a partir do momento em que há uma conscientização e a gente chega até ele, ele está de braços abertos para nos receber. Eu fico muito triste, eu já tive contato com famílias assim, que diante de uma escolha do filho ou do neto, a família diz, ele nunca mais vai entrar aqui. Você não é mais meu filho, ou você não é mais minha filha. Ou seja, as diferenças cortou o laço familiar. E não é isso que Deus quer. Deus quer que, acima de tudo, mesmo não concordando, que nós possamos respeitar as escolhas uns dos outros e encontrar nas diferenças possibilidades de encontros. Através do respeito é possível construir pontes. Que nós possamos pensar nisso. Uma família que é erguida sob esse pilar do respeito mútuo é uma família que consegue, apesar de todas as diferenças, encontrarem pontos em comuns esses que constroem pontes. Ou seja, não há separação, há cada vez mais encontros, aproximações, porque se entendeu que, acima de tudo, há que se ter esse respeito mútuo.
E a família do filho pródigo muito nos ensina nesse sentido, e é importante repensarmos sobre isso, principalmente nessa sociedade atual que estamos vivendo, onde a intolerância, a falta de respeito, a diferença do outro tem trazido verdadeiras violências de todos os tipos, não apenas a física, mas a verbal, a simbólica. É fundamental repensarmos sobre isso, e isso começa dentro da nossa casa. O respeito mútuo. Respeitar pai, avô, tia, significa dar ouvidos às experiências que eles possuem e que muito têm a acrescentar na nossa vida. Respeitar um filho é respeitar e entender que ele tem o direito de decidir. Mesmo que eu não concorde, eu preciso respeitar as escolhas dele. Eu não posso impor que ele escolha o que eu quero. Se eu tenho a consciência tranquila de que eu ensinei a direção correta, eu tenho que estar tranquilo. E, acima de tudo, respeitar e não impor as minhas escolhas na vida do meu filho ou do meu neto. Respeitar marido e esposa é você entender que, apesar dele ser tão diferente de você, ou dela ser tão diferente de você, que há grandes possibilidades de aprendizados. É na diferença que vocês se complementam. Isso é respeitar. Que possamos, em Deus, através da sabedoria que Ele nos concede, se a gente pedir e nutrir com Ele essa relação de amor respeitoso, que Ele nos ensine a erguer esse pilar na nossa casa, que é o respeito mútuo. O terceiro pilar, que eu acho também fundamental para a nossa vida em família, é o amor e o carinho mútuo. Amar sozinho não é amor. Amor é troca. Eu dou na mesma medida que eu recebo. Mais importante do que dar coisas para alguém são as relações que a gente constrói no meio da família. Mais importante do que palavras são as atitudes. Nós fomos criados para darmos e recebermos afeto. Uma criança, um bebê que cresce, vai se desenvolvendo sem amor, sem afeto. Pesquisas científicas já apontaram isso, e a própria vida nos mostra isso. Se tornam crianças que não têm amor próprio, não têm uma autoestima, não conseguem se relacionar com o outro, é introspectivo, alguns casos revoltados, porque não aprenderam a linguagem do afeto, às vezes até foi o oposto, aprenderam a linguagem da violência. Precisamos entender que o amor e o afeto precisa ser um dos pilares da vida em família. Eu sei que existem pessoas que não receberam isso dos pais e têm dificuldade de aplicar isso hoje. Mas com a sabedoria vindo de Deus, você pedindo a Ele, você vai conseguir quebrar isso. Você vai conseguir trazer um novo retrato, uma nova imagem para essa família que você construiu. E nunca é tarde. Nunca é tarde. Nós nascemos, eu repito, para dar e receber afeto. Somos seres relacionais. Precisamos de receber carinho, abraço, beijo. Isso é uma fonte que, uma vez em nós depositado, nos faz também, em contrapartida, derramar isso por onde passamos. E aí eu me lembro de uma outra família da Bíblia, a família de Jó. Quando a gente fala de Jó, a gente só lembra do sofrimento dele, claro, essa é a temática do livro, mas Jó, logo lá no início do livro, no capítulo 1, nos primeiros versículos, fala como que era a família de Jó. Diz lá que os seus filhos, um ia na casa do outro e faziam banquetes, fazia rodízio. Um dia era na casa de um, outro dia era na casa do outro banquete. E eles convidavam as irmãs para participarem dos banquetes. E eles também, os filhos, iam na casa do pai e tinha aquele momento em família, um momento não apenas de confraternização, mas um momento também espiritual, de render sacrifícios a Deus, que era uma prática da cultura. Então a gente percebe que a família de Jó era uma família unida, era uma família festeira.
Banquete não é um lugar que eu chego apenas para me alimentar. Banquete é um lugar que eu vou brincar, que eu vou conversar, que eu vou talvez ali compartilhar um anseio meu, um projeto meu. A família dele tinha esse amor, tinha esse afeto. Era exteriorizado o amor em atitudes. E por muitas vezes, devido à correria da vida, devido às preocupações, a gente se torna seco. A gente deixa de criar um tempo, porque nem sempre tempo a gente tem, mas a gente tem que criar, para construir memórias afetivas no círculo familiar. As memórias afetivas são aquelas que a gente vai carregar por toda a vida. Eu me lembro, no meu lar, o meu pai sempre foi o mais brincalhão, a minha mãe era mais séria, mais introspectiva. E as minhas melhores memórias afetivas eu tenho através do meu pai. Meu pai era muito carinhoso, brincava o tempo todo, ele criava momentos comigo. E até hoje, aos 41 anos, eu me lembro disso, eu me pego sorrindo, com aquela saudade gostosa. Meu pai criou memórias afetivas em mim. Não que minha mãe não tenha criado, ela criou de uma outra maneira, mas foi com o papai que eu aprendi a importância do abraço, do gesto. E nós precisamos criar memórias afetivas dentro da nossa família. Maridos, esposas, criem momentos afetivos entre vocês. Pais e filhos, criem esses momentos. Vamos também buscar quebrar essa cultura de que homem não demonstra afeto, né? Existem muitas famílias que coube a mãe ser a que mais exterioriza através do abraço, do beijo, mas o pai de igual maneira, ele tem que abraçar, ele tem que beijar, né? Às vezes eu percebo filhos que ficam com vergonha do pai e da mãe de manifestar carinho no meio das pessoas. Manifeste, eles estão vivos, é oportunidade única. Não há que se ter vergonha em se demonstrar o amor. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e 1 João diz que Deus é amor. Então Deus nos criou para que nós pudéssemos ser puro amor, pura demonstração de amor. E se a gente alimenta, cultiva, se a gente com a sabedoria vindo de Deus, como diz a palavra, a gente consegue erguer esse pilar do amor e do afeto. Por mais que haja momentos difíceis, por mais que venham as lutas da vida, são essas memórias afetivas que vão nos manter de pé e com esperança de que o amor sempre vence. De que tudo passa realmente, por mais que a dor seja forte, mas o refrigério vem. E a gente lembrar que tem uma família que dá todo esse amor e afeto, isso é fundamental na nossa vida. Isso é fundamental. Não desperdicemos o nosso tempo. Valorizemos o tempo que o Senhor nos dá para termos esse afeto mútuo, para que possamos criar essas memórias afetivas dentro da nossa casa. Vai lá na casa do seu avô, que tem dias que você não vai, beija, abraça, ouça as histórias que ele tem para contar, as histórias antigas. Nossa, eu tenho tantas histórias antigas que minha avó contava para mim, até fábulas, né? Porque eu já disse aqui uma vez, a minha família é do Nordeste, então o povo nordestino tem várias fábulas, contos. Nossa, como eu me lembro disso, como isso alimentou a minha criatividade. Faça isso. Com a sabedoria vinda de Deus, erga esse pilar do amor e do afeto. Porque se a gente desconsidera esse lado, essa importância que é os afetos, essa demonstração em atitudes de amor, carinho, beijo, abraço, a gente vai se tornar seres incompletos e a gente vai contribuir para que os nossos filhos e netos também sejam pessoas incompletas, pessoas que não desfrutaram da plenitude do amor. Que possamos pensar nisso. E por fim, nós falamos do interesse mútuo, do respeito mútuo, do amor e do afeto mútuo. E agora, por fim, a aprendizagem mútua. Ninguém é uma ilha. Nós precisamos do outro para crescer, aprender e desenvolver. Eu vim de uma época, e olha que eu não sou tão velha assim, né? Eu só tenho 41 anos. Claro, não sou nem tão jovem, mas também não sou tão idosa.
Mas eu vim de uma época que falar em aprendizagem, a gente imaginava assim, que só vinha do pai para o filho. Quando a gente ousava em falar alguma coisa com o nosso pai ou com a nossa mãe, eles diziam, fica quieto, você não sabe de nada. Hoje, graças a Deus, isso tem mudado. Tem se compreendido que família é um local de aprendizagem mútua. Marido aprende com esposa, esposa aprende com o marido, os pais aprendem com os filhos com os pais, os netos com os avós com os netos, enfim. A família é a primeira escola da qual participamos. A família tem que ser esse lugar por excelência, de aprendizagem mútua. Mas para isso nós temos que sair do nosso pedestal da arrogância, da prepotência, sermos humildes e pararmos para estar atento àquilo que o outro está nos ensinando. Claro, o pai nos ensina muito, pai e mãe, cabe aos pais nos dar as diretrizes, os princípios. E aí nesse momento eu quero abrir um parênteses para te falar, para você, pai e mãe, que tipo de princípio você está passando para o seu filho. E não apenas quais são os princípios, quais são os tipos, mas como você está transmitindo esses princípios. Diante dessas duas perguntas, se você sente paz, continue no caminho, significa que você está fazendo a coisa certa. Mas se diante dessas perguntas pairou uma preocupação, pare nesse momento, reflita sobre o que a palavra de Deus está dizendo, que somente a sabedoria vinda de Deus é capaz de nos fazer construir uma casa, erguer pilares fortes que vão sustentar nossa casa, e fale com Deus. Quais são os princípios e como você tem transmitido esses princípios? Os filhos também nos ensinam. Eu ainda não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos, enfim, amigos que são pais. Filho nos ensina, por exemplo, a como sermos mais amorosos, a como sermos mais tolerantes, aquela ideia de que atitudes valem mais do que 1000 palavras. Filho nos ensina isso melhor do que ninguém, né? Filho tem muito a nos ensinar. Netos, avós, precisamos estar abertos a essa aprendizagem. E aí eu me lembro da família de José. Família de José, nós já conhecemos, né, a história de José. Os irmãos dele, quando José começou a contar os sonhos, não pararam para prestar atenção. Deixaram que o ego, a vaidade, a prepotência, a inveja falasse mais alto. E eles não conseguiram entender o que aqueles sonhos tinham a dizer a eles. Claro, na sua convivência familiar, José aprendeu com seu pai, aprendeu com seus irmãos, mas lá na frente foi José que ensinou um dos maiores ensinamentos para sua família, em especial para os seus irmãos, que o verdadeiro amor perdoa, o verdadeiro amor ele dá possibilidade de uma nova história. Então vemos ali uma família que a aprendizagem mútua aconteceu, e assim é na vida de qualquer um. Todos nós somos seres únicos, e por sermos seres únicos, nós temos um potencial não apenas de aprender, mas de ensinar que nós nem imaginamos. E que nós possamos erguer com a sabedoria que vem de Deus esse pilar dentro da nossa família. A aprendizagem mútua, todos abertos ao que o outro está dizendo. Numa reflexão anterior eu falei sobre isso, nós temos que aprender a escutar o que o outro diz. Ouvir tem a ver com o meu aparelho auditivo, eu já disse isso, né? Tem a ver com a capacidade de perceber os sons que vêm de fora. Mas escutar tem a ver com o coração. O meu coração, a minha alma, ouvir o que o coração, o que a alma do meu outro familiar está dizendo por meio daquelas palavras. Que possamos estar abertos a escutar e a aprender, fazer da nossa família um lugar onde ambos aprendemos e nos ensinamos mutuamente. Isso é fundamental. Se a gente se fecha, não, só através do pai que eu vou aprender, só através do irmão mais velho que eu vou aprender, nós vamos estar abrindo mão de aprender riquezas maiores. E é a partir daí que nós nos abrimos para o mundo
E como, através dessa esfera micro que é a família, a gente consegue entender essa esfera macro que é a sociedade, que lá fora também, assim como eu vou aprender, eu também vou ensinar. Mas isso tem que começar dentro de casa. Né? Esposos, valorizem o que suas esposas falem, esposas valorizem o que seus esposos falem, pais valorizem o que seus filhos falam, filhos valorizem o que seus pais falam, netos valorizem o que seus avós estão dizendo, avós valorizem o que seus netos estão dizendo. É um ambiente de aprendizagem mútua. Que possamos, a partir dessa breve reflexão, analisar quais são os pilares que têm sustentado a nossa casa. Se esses 4 pilares que mencionamos aqui hoje não fazem parte da sua construção familiar, ainda há tempo. Como diz Provérbios 9, versículo 1, somente a sabedoria, e nós vimos que essa sabedoria vem de Deus, é capaz de construir e edificar uma família. Somente a sabedoria é capaz de erguer colunas, pilares perfeitos, sem defeitos, resistentes. Pilares, colunas essas que vão sustentar toda a nossa casa. Se esses 4 pilares que nós pensamos aqui hoje, o interesse mútuo, o respeito mútuo, o amor e o afeto mútuo e a aprendizagem mútua, se eles não existem na construção familiar, sua, seu, ainda há tempo. Peça ao Senhor essa sabedoria, comece a nutrir com Deus uma relação de amor respeitoso e Ele vai direcionar, não só você, mas cada um dos seus. O Senhor, lembrando lá Salmo 127, como o próprio pastor Mateus na última reflexão falou, o Senhor é o construtor da casa. E a sabedoria que vem dele nos ensina a erguer pilares na nossa vida em família. Que possamos, nesse momento de pandemia, pensar muito mais a sério acerca sobre a nossa casa. Temos vivido momentos difíceis, momentos nunca imaginados por ninguém, mas são nos momentos mais difíceis que transformações positivas acontecem. Que você aproveite esse tempo que você tem aí um pouco maior para olhar para a sua família, analisar como têm sido os relacionamentos internos e em Deus construir pilares que vão sustentar de uma maneira permanente, independente das circunstâncias que venham ao seu lar. Se possível, fique em casa sim e aproveite esse tempo para se dedicar a talvez algo que na correria você não estava se dedicando tanto, que é a sua família. A família, depois do Senhor, depois de Deus, é o nosso bem maior. Nela está não apenas o nosso presente, mas o futuro nosso, porque a nossa descendência vai continuar através dela. Que o Senhor continue trabalhando em nossos corações através dessas reflexões que nós estamos ao longo desse mês de maio compartilhando com vocês. Quero deixar aqui um convite para que no próximo domingo você participe da nossa EBD online com os nossos queridos pastor William e irmã Tamires. Estudos muito profundos, bastante aprofundados, que vai fazer diferença na sua vida. Então, desde já eu te convido para a nossa EBD online e para continuar participando desses nossos cultos online à noite, no domingo, à noite e na quarta-feira. Que o Senhor continue lhe abençoando, lhe orientando, ministrando ao seu coração. Eu quero terminar aqui te convidando a orarmos, a falarmos com esse Deus que é um Pai amoroso, misericordioso, que está sempre de braços abertos para nos ouvir. Vamos orar? Pai, nesse momento nós queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos refletindo acerca da Tua Palavra. Obrigado por ser o nosso Pai, obrigado porque podemos contar contigo para que possamos construir em Ti famílias felizes e estruturadas, Senhor. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós da Tua sabedoria, Deus, para que possamos erguer a nossa família
erguer os pilares da nossa vida em família, segundo o seu coração. Nos ajude, Pai. Nós precisamos de Ti. Te agradecemos por todo o Teu cuidado para conosco. Te agradecemos porque Tu és um Deus presente. O Senhor enxuga as nossas lágrimas e o Senhor nos dá sempre novas oportunidades para construirmos novas histórias. Que a nossa família em Ti a cada dia possa ser uma família nova a cada dia, se aperfeiçoando através da ação do Teu Santo Espírito. Nós Te agradecemos, Senhor, por esse momento. Continue falando conosco. É a oração sincera nessa hora que lhe fazemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, te fortalecendo e até uma próxima oportunidade, assim Deus permitindo. Deus os abençoe.